Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abramos nossas Bíblias no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 19. Iniciaremos hoje mais um capítulo deste livro fantástico. E como veremos ao longo do sermão, iniciamos hoje a segunda parte do livro do Êxodo, esse que é dividido em 3 partes. Deixaremos isso claro já. Êxodo capítulo 19, eu farei a leitura de todo o capítulo, mas a mensagem será dos versículos 1 a 6, nessa manhã. Êxodo 19, todo o capítulo para leitura e os versículos 1 a 6 para a nossa meditação. Essa é a santa palavra de Deus. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estai prontos ao 3º dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clamor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: Marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Amém. Vamos
Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essas palavras de sabedoria, palavras profundas, que claramente necessitam do Teu Santo Espírito para fazerem sentido a nós. Nós que somos meras criaturas e ainda mais afetados pelo pecado, pela nossa cobiça e por tantas outras coisas, temos a tendência, ó Deus, a não compreender a Tua palavra. Tira de nós as escamas, tira de nós aquilo que nos impede nessa manhã a apreendermos tudo aquilo que o Espírito Santo quis dizer ao povo naqueles dias e continua querendo nos dizer hoje, como povo Teu, povo da aliança, povo conquistado pelo Senhor e somente pelo Senhor. É em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos por esse entendimento e também para vermos, ó Deus, salvação neste lugar, nessa manhã. Em Cristo oramos. Amém. Amém. Nós acabamos de celebrar 501 anos da Reforma Protestante, por isso hoje cantamos mais uma vez o conhecido hino da Reforma, um hino escrito por Lutero, conhecido como Castelo Forte, resumindo ali não apenas a luta de Lutero para se livrar da lei, da maldição da lei, do peso da lei e se render completamente à graça salvadora de Deus. Obviamente, quando nós olhamos para a Reforma Protestante, há vários temas ali que foram tratados, mas nós podemos perceber que todos os temas, sem exceção, eles fluem de um tema maior, que seria a suposta dicotomia entre lei e graça. Quando você olha para a história, você percebe então que a Reforma Protestante é um movimento de avivamento, quando Deus profusamente derrama o seu Espírito sobre a igreja, sobre a humanidade, que estava dominada, infelizmente, por idolatria, paganismo e tantas outras coisas que poderiam ser ali descritas dentro do catolicismo romano reinante naquela época. E aí nós percebemos então que, obviamente, ao longo da história da redenção, Deus sempre preservou um remanescente fiel, mas naquele momento então, de acordo com a sua providência, Ele vem deixar cada vez mais claro a ideia de que lei e graça não são dicotômicos. De que se o catolicismo romano e as outras religiões do mundo enfatizam a lei e as obras, o evangelho verdadeiro, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira religião, sempre enfatizou a graça. E aí você pode pensar, mas então há uma dicotomia, há uma contradição. Devemos enfatizar a graça e desenfatizar a lei. E não é isso que os reformadores recuperaram. Não é isso que o Evangelho ensina. O que o Evangelho ensina é que a lei tem o seu lugar e, obviamente, a graça também. E isso tudo fica evidente aqui no início do capítulo 19, quando temos mais uma vez uma lição de Deus para o seu povo, mostrando-nos a diferença de lei e graça, sim, mas não a sua contradição. Lutero lutou então contra isso em sua vida pessoal. Vocês devem saber que ele era um monge exemplar, que ele confessava os seus pecados detalhadamente para aquele que era responsável para ouvi-los, a ponto desse não aguentar mais. Lutero tentou então se livrar das amarras do pecado, não pela graça, mas sim pelas obras, pelo cumprimento dos vários mandamentos humanos e ritualísticos do catolicismo romano. E ele sabia então, na própria carne, que ele não tinha condições para isso, até que ele ouviu o Evangelho, até que ele conheceu a graça, e não por acaso foi um dos grandes proponentes da doutrina da justificação pela fé somente. Não era um tema daquela época, era um tema antigo, desde o Éden, passando por toda a história da redenção. Quando nós ouvimos, por exemplo, Paulo escrevendo aos Gálatas a respeito disso.
Os Gálatas, em tese, não rejeitavam o Evangelho por ele mesmo, mas eles adicionavam ao Evangelho coisas da lei. Eles adicionavam à graça, então, aquilo que não precisava mais ser adicionado. É graça somente, pela fé somente, somente por Cristo. E assim nós temos, então, os famosos solas da Reforma Protestante. Será que você entende a relação entre lei e graça? Será que por acaso você não acha a lei ainda uma coisa sem graça? E que por isso você não precisa cumprir? Ou que quando você ouve um sermão ou alguém lhe dizendo a respeito de um imperativo específico, você imediatamente acha que aquela pessoa é farisaica, ou radical, ou fundamentalista? Mas será que você também entende o conceito de graça? Ou você ainda se vê preso a uma religião de obras, esperando que pessoas, inclusive, respondam a você na mesma medida, pela meritocracia ou coisas parecidas? A Reforma Protestante aconteceu há 501 anos. E aqui nós vemos então, mais uma vez, aquilo que foi manifestado lá, manifestado aqui, para nós, em pleno século XXI, para a nossa compreensão e a nossa libertação ainda maior. Aqui nós estamos em Êxodo 19, obviamente seguindo o Êxodo 18, que para nós foi fundamental, para nos mostrar a importância da família. Aqui Jetro é manifestado juntamente com Zípora e os dois filhos de Moisés, e além disso nós temos a conversão de Jetro dentro do ambiente familiar, dentro desse contexto pactual mais específico. O capítulo 18 é ampliado então agora para vermos o aspecto pactual na liderança da igreja, na oficialização de presbíteros na igreja do Senhor Jesus Cristo, e o entendimento então de que isso é para o bem, para o bem-estar e governo da sua igreja. E aqui, como eu mencionei antes da leitura da palavra, nós chegamos ao capítulo 19 e à segunda parte do livro do Êxodo. Alguns comentaristas querem insistir que o capítulo 19 seja o cerne do livro do Êxodo. Alguns dizem que é o cerne, ou o centro, ou o núcleo de todo o Pentateuco. E existem razões para isso. Quando nós vemos como o livro do Êxodo é dividido, você vai perceber então que até o capítulo 18, nós temos a parte 1. A parte 1 falando sobre como Deus se lembrou do seu pacto, como o povo estava em escravidão, e todo o processo de libertação, até chegarmos ali às vésperas em que estamos vendo agora. O povo já no deserto, tendo então a experiência de salvação plena, libertação, êxodo, tudo pela graça, pela destra de Deus, pelo poder do Senhor. A partir do capítulo 19, então, até o capítulo 24, nós vemos uma ênfase na lei. Nós vemos aqui o Senhor Deus dando ao seu povo, oficialmente, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não são dados apenas aqui. Nós já sabemos disso, que desde a criação, essa lei moral está gravada no coração do homem. É por isso que aqueles que são eleitos e até os não eleitos sabem o que é certo e o que é errado, mas desobedecem mesmo assim. Então até o capítulo 24 a ênfase na lei, e aí a partir do capítulo 25 então, até o final do livro, capítulo 40, nós temos uma ênfase no culto, na adoração, construção do tabernáculo, representando agora a habitação de Deus no meio do seu povo, o princípio Emanuel. Por que o capítulo 19, então, é tido como cerne do livro do Êxodo ou de todo o Pentateuco? Porque você vê no capítulo 19 essas 3 questões: salvação, lei e culto. E nós faremos exatamente isso. Hoje, então, trataremos dos versículos 1 a 6, e nos próximos 2 domingos, as 2 outras partes
concernentes a essa situação. Então percebam que também na Reforma Protestante, basta você ler, eles trabalharam a ideia de graça, salvação, a ideia de lei, o que Deus requer de nós ainda, agora salvos, e a adoração, como isso tudo se manifesta, em última instância, no culto a Deus. Então nessa manhã, nos versículos 1 a 6, nós aprendemos o seguinte: Javé renova o pacto com o seu povo, preparando-o para a oficialização da lei e uma vida como nação santa. É exatamente isso que os versículos 1 a 6 nos ensinam a respeito do que está chegando, inclusive. É Deus Yahvé renovando o seu pacto com o seu povo, preparando-o para a oficialização da lei e uma vida como nação santa. Nós veremos isso em 3 partes. Primeira parte, o contexto do pacto mosaico. A segunda parte, as condições do pacto mosaico. E, finalmente, as consequências do pacto mosaico. O contexto, as condições e as consequências. Vejamos então aqui o contexto do pacto mosaico, ou seja, esse pacto com Moisés. Versículos 1 e 2 mais uma vez. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Amém. Você tem então aqui o contexto em que o pacto mosaico é estabelecido. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês. Os calendários não são aleatórios, as datas não são aleatórias, você já sabe disso nesse momento. Só que quando você lê isso aqui, você não consegue fazer todas as associações necessárias. Então nós temos no 3º mês, no 1º dia desse mês. E quando você faz a contagem dos dias, você tem aqui por volta de 50 dias após a saída do Egito. Ou seja, mais ou menos 50 dias após a saída deles do Egito, você tem a entrega oficial da lei no Sinai. Por que vocês acham que a festa de Pentecostes tem esse nome? Nesse momento da história da redenção, eles não tinham a menor ideia de que depois de algum tempo eles começariam a celebrar Pentecostes, juntamente com a Páscoa, a festa dos tabernáculos e todas as outras. Um calendário específico que Deus deixou para eles, para que eles se lembrassem da sua redenção, dos atos gloriosos do Senhor e tantas outras coisas. E aqui então, não por acaso, Pentecostes vai ser uma festa realizada exatamente 50 dias depois da Páscoa. O que era a Páscoa senão a lembrança do Êxodo? E na contagem dos dias, eles celebrariam essa festa, que para eles seria sempre uma lembrança de que houve a redenção do Senhor e depois houve a oficialização da lei. Graça e lei. Não apenas graça, não apenas lei, mas uma ordem que não pode ser invertida jamais. E não uma situação que iguale essas duas coisas, apesar de termos que preservar a sua complementariedade. 50 dias depois, então, da graça maravilhosa do Senhor se manifestando sobre esse povo, mais graça ainda é manifestada quando Deus dá a eles os 10 mandamentos em tábuas concretas, de forma escrita. E aí nós olhamos para a nossa situação.
Nós já tivemos a experiência na nossa história do Pentecostes acontecendo na era apostólica, depois que Jesus vai e promete mandar o Espírito Santo de forma ainda mais profusa. E não é estranho que hoje pentecostais são aqueles conhecidos como homens e mulheres que oram em línguas, ou têm revelações, ou dançam no culto, ou caem pelo sopro do Espírito. Nós já passamos aqui pelo livro de Atos, e vocês viram que naquele começo eu enfatizei que os verdadeiros pentecostais somos nós, os reformados, os que prezam pela Bíblia, os que prezam pela doutrina, os que entendem que lá em Pentecostes, principalmente naquele dia glorioso em que o Espírito Santo foi derramado, como Jesus prometera, ali a ênfase é que juntamente com ele vinha a lei gravada nos corações como uma promessa da nova aliança. Andar no Espírito, ser pentecostal, não é subjetividade espiritual, não é experiência nisso ou naquilo, não é ser cheio do fogo ou sem fogo algum, é entender a relação de graça e lei, que só o Espírito Santo consegue então nos fazer entender plenamente à luz da sua palavra. Olha que contexto fantástico. Esses homens estavam experimentando para exatamente agora entender a renovação do pacto. Não é um pacto diferente, é um pacto ampliado, é um pacto que agora se manifesta de forma ainda mais abrangente. E isso fica evidente não apenas no sentido do calendário, mas no sentido geográfico. Eles ainda estão no deserto, obviamente, eles saíram de Refidim e agora eles se acampam em frente do monte, o Monte Sinai, obviamente. O monte em que nós agora passaremos o restante do livro do Êxodo, todo o livro de Levítico e a primeira parte do livro de Números. Esse é o tempo todo que eles passaram ali, ao pé do monte, recebendo instrução, sendo ensinados a como se achegar a Deus em culto solene. Na duração aqui da história deles, isso foi mais ou menos 11 meses. Para vocês, obviamente, de Êxodo 19 até Números 10, coloquem alguns anos aí. Então, nesses 11 meses, Deus, Yahvé, se apresenta a eles como esse Deus tão grandioso como uma montanha. Não sei se você já teve a experiência de estar ao pé de um monte, ao pé de uma montanha, ou mesmo vê-la de longe. Aquilo inevitavelmente lhe dá uma sensação de grandeza, coloca você no seu devido lugar de pequenez, de entendimento que se uma montanha lhe dá essa sensação, quanto mais a ideia de Deus. Nós acabamos de ver em Êxodo 17 que Deus se manifestou como a rocha. E nós vimos ali que a ideia então de uma rocha que os seguia no meio do deserto é como se fosse então essa montanha que seria sempre a referência para eles, onde quer que eles estivessem ali, a montanha estava lá, a rocha estava lá, e agora eles estão olhando para a rocha bem de pertinho. Imaginem essa sensação. É essa sensação que eu e você precisamos para entender que diante das dificuldades da vida, se eu confiar nessa rocha, essas dificuldades também são colocadas no seu devido lugar. Deus precisava trazê-los ali mais uma vez, para eles perceberem então que esse pacto renovado aqui poderia e deveria
ser a base da vida deles, assim como fora as manifestações pactuais, assim como foram as manifestações pactuais antes disso, com Adão, com Noé, com Abraão, e aqui mais uma vez, o Deus fiel se manifesta ao seu povo. Você consegue ver essa grandeza do Deus Todo-Poderoso? Não temos montanhas aqui ao nosso redor, mas temos manifestações claras da sua palavra, para que continuemos entendendo quão confiável é esse Deus, e o quanto nós devemos então confiar nas condições desse pacto. Esse é o nosso segundo ponto. O contexto nos leva agora às condições do pacto mosaico, versículos 3 até a primeira parte do versículo 5. Leamos mais uma vez. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então, a continuação veremos no terceiro ponto. Até aqui, nós vemos as condições desse pacto. E a primeira coisa que fica clara é que Deus é quem estabelece os termos desse pacto. Ele manda Moisés subir ao monte e ele diz: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Ele não está negociando com Moisés. Nós geralmente pensamos assim: um pacto, um acordo, vamos negociar. Não é assim com Deus. Nós sabemos que uma definição básica de pacto é uma aliança em sangue administrada soberanamente por Deus. Mas sim, graciosamente, nós somos parte desse pacto. Deus não precisava fazer isso conosco. Ele desejou fazer isso conosco. Ele escolheu fazer isso conosco. E Ele sabe que por causa da nossa condição, principalmente pós-queda, se esses termos não forem absolutamente deles, esse pacto não vai nos favorecer. Porque nós não temos a tendência de negociar bem para nós mesmos. Nós somos gananciosos, nós cobiçamos, nós pedimos mal, e isso está descrito lá no livro de Tiago e em outros lugares. Não recebemos porque pedimos mal. Deus estabelece então a renovação de um pacto com aqueles que ele chama casa de Jacó e filhos de Israel. Não por acaso ele está usando esse título aqui, para que nós nos lembremos de quem foi Jacó, quem era Jacó. Jacó que temia voltar para casa, porque ele conhecia a si mesmo, ele sabia quem ele não era digno, ele era Jacó. Mas é esse mesmo Jacó então que, voltando para casa, se encontra com Deus, luta com Deus, e ali ele recebe o nome Israel. Assim somos eu e você. Não somos dignos de voltar para casa, mas nós voltamos para casa porque Deus nos traz, Deus nos faz renovados. Então Deus mostra que por meio da sua graça e da sua misericórdia, as condições do pacto devem ser seguidas e obedecidas para o nosso próprio bem. O profeta aqui, que no caso é Moisés, ele nada acrescentaria ao pacto, ele não tentaria negociar com Deus, ele simplesmente falaria aquilo que Deus mandou. E no versículo 4 nós temos exatamente isso. Deus diz: tendes visto o que fiz aos egípcios. Isso seria para nós um resumo de todo o início da parte 1 do Êxodo. O que Deus fez com os egípcios, as pragas,
o Mar Vermelho e tantas outras questões. Mas aqui Deus resume isso de duas maneiras. Ele fala: como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Que linguagem maravilhosa é essa? Vos levei sobre asas de águia. E aqui essa ilustração é fantástica para nós entendermos a relação de graça ou soberania e a nossa responsabilidade enquanto filhos de Deus. Aqueles que eram como Jacó e agora são filhos de Israel. O que é então essa ilustração sobre asas de águia? Obviamente ali, aqueles homens compreenderiam essa lição ao entender como uma águia faz seus filhotinhos aprenderem a voar. Geralmente não é como eu e você ensinamos os nossos filhos. Por isso eles são tão mimados muitas vezes. Porque nós insistimos em ensiná-los à luz da psicologia moderna, antibíblica, e não à luz das escrituras. Como é que uma águia ensina o seu filhote a voar? Primeiro que o ninho da águia é bem alto na montanha. E ela simplesmente então empurra seu filhote para fora do ninho. E alguns filhotes então começam a despencar e bater suas asas e começam a voar. Outros não. Vão se espatifar no chão. É muito alto. O que acontece nesse momento? A bondosa águia vem com as suas asas abertas e plainando e toma aquele filhotinho sobre ela mesma e leva novamente para o ninho e o empurra novamente. Nenhum deles se espatifa, podem ter certeza disso. Mas todos eles, sem exceção, por lei da natureza e instinto animal, aprendem a voar e se tornam águias que voam soberanamente pelos ares. Qual é a relação aqui, meus irmãos? É o que Deus está fazendo conosco. A sua salvação é pela graça, sem dúvida alguma. É Ele quem nos toma pela mão, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem dá força ao fraco. E como nós vemos em Isaías 40, é Ele quem nos faz voar com asas como águia. Mas quem voa somos nós. Nós não ficamos pendurados em Deus o tempo todo. Ele quer que nós voemos, Ele quer que nós alcemos voos a alturas espirituais inimagináveis. Mas por causa da nossa infidelidade, por causa da nossa rebeldia, nós insistimos em não querer voar. Nós insistimos em não aprender o que é então viver pela graça e experimentar a graça totalmente em nossas vidas. Nós insistimos em não andar no Espírito. Nós insistimos em algumas vezes saborear as obras da carne. O treinamento que uma águia faz com seus filhotes é uma excelente analogia daquilo que Deus faz conosco para a nossa maturidade. E aí está o erro da lei da graça, ou a não compreensão disso. A graça salva, e ela continua salvando, ela continua treinando, mas o treinamento é para que nós deixemos de engatear e passemos a caminhar, deixemos de caminhar e passemos a correr e até voar. E aí você me responda nessa manhã, espiritualmente falando, você está voando? Por que não? Porque nós ainda não entendemos completamente essa relação. E eu ouso dizer que nós não entendemos exatamente a outra parte aqui. O que fiz aos egípcios, Deus nos dá essa ilustração da águia,
E ele fala: e vos cheguei a mim. Esse é o evangelho completo. E talvez nós não estejamos voando hoje como deveríamos em nossa vida espiritual, porque nós não entendemos isso. Nós resumimos salvação ou o evangelho à libertação. Estou livre do Egito, ufa! Estou livre do pecado, aleluia! Mas esse não é o objetivo final. A salvação, em outras palavras, não é o propósito final da graça de Deus sobre as nossas vidas. É muito pouco, é só o início, na verdade, é só um meio para chegarmos ao fim principal, que é qual? O que Deus fala aqui: e vos cheguei a mim. Esse é o propósito da libertação. Foi para isso que Deus, Yahvé, falou a Faraó: deixe o meu povo ir, para que me adorem no deserto. Deixe o meu povo ir, para que eles entendam o que é estar em comunhão comigo. Deixe o meu povo ir, para que eles entendam que uma vez que estiverem em mim, eles não apenas voarão livremente como águias, mas eles voarão como eles devem voar, apenas em mim. Comunhão, estar com Deus. E é por isso que Paulo precisa dizer em vários outros lugares que a liberdade cristã não deve ser para libertinagem. E assim nós fazemos com a nossa liberdade. Não somos mais escravos do pecado. Andamos como nós bem entendemos e sofremos as consequências disso. Ou seja, qual é a condição principal do pacto mosaico aqui? Da mesma forma que as manifestações anteriores do pacto, a condição principal é o entendimento de que tudo é pela maravilhosa graça de Deus, inclusive a lei. A lei, então, não entra em choque com a graça. A lei, então, também é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. Assim como a justificação pela fé somente, também a santificação, a perseverança e todos os outros benefícios da salvação. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, de 10 a 12. Percebam aqui o Espírito Santo sendo manifestado nesse relacionamento pactual. Deuteronômio 32, de 10 a 12. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Onde está o Espírito Santo aqui? O Espírito Santo está aqui nos mostrando que foi exatamente Ele quem guiou o povo pelo Egito, quem libertou o povo, nos fazendo entender quem é Ele em nossa obra da salvação. Aqui você tem duas formas de ver isso. No versículo 11, quando diz que a águia voeja sobre os seus filhotes, o mesmo verbo aqui é usado lá em Gênesis, quando diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus voejava por sobre as águas. O Espírito de Deus está na criação, o Espírito de Deus está na redenção e na libertação, e o Espírito de Deus continua em nossa jornada até a terra prometida. Não é à toa que a imagem do Espírito declarada nas Escrituras é essa imagem de uma ave. Sim, no Novo Testamento é dito que era como uma forma de pomba.
Mas a ideia então é de algo alado, de algo que realmente traz para nós essa lembrança, que se não fosse pelo Espírito, não fosse pela graça de Deus, nós não estaríamos celebrando 501 anos de reforma protestante. E é assim que nós continuamos, e é assim que nós alçamos voo, por meio de obediência pactual. Agora faz sentido. Volte, por favor, a Êxodo 19, primeira parte do versículo 5. Se está evidente a graça, se está evidente a obra do Espírito, olha como Deus pode fazer essa exigência. Êxodo 19, versículo 5, a primeira parte. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então... E aí você talvez ainda fique na dúvida. Não, pastor, não faz sentido. Se é pela graça, então Deus não pode fazer essa exigência. Ou é pela graça, ou é por obediência. Não faz sentido. É claro que faz, porque é exatamente isso que o Espírito Santo está nos ensinando. É pela graça que continua manifestando em nós, então, condições de obediência. Não é obediência antes da graça, não é obediência para conquistar graça, não é obediência mais graça, é tudo graça, que inclui obediência pactual. Aí você começa a entender, se salvação não é meramente libertação, mas é o meu relacionamento com Deus, aí eu entendo que amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E mandamentos são ordens. Mandamentos são dados para serem obedecidos. Obedecidos por aqueles que foram renovados pelo Espírito, que têm condições de compreender essas ordens e até mesmo capacidade no Espírito de obedecê-las. Lembra da pergunta? Você está voando como uma águia, espiritualmente falando? É diretamente proporcional. Essa obediência pactual, então, ela é estabelecida em todos os momentos, desde o Éden. Não é só aqui. Esse é um entendimento completamente errado dentro da teologia da aliança. Vocês devem ouvir isso, talvez já ouviram isso, talvez ainda pensem assim. Que o pacto com Abraão é o pacto da promessa, enquanto o pacto com Moisés é o pacto da lei. Qual você prefere? Claro que é o da promessa. Claro que é o da graça. E aí você fica nessa dicotomia. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não importa o que eu vou fazer ou não. Ou você fica no pacto com Moisés. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Como é que a gente não consegue enxergar a obra do Espírito nos mostrando as duas coisas? No pacto com Abraão, a ênfase é a promessa e a graça, mas já tinha imperativos lá. Abraão não podia mentir como ele mentiu no Egito. E aqui, no pacto com Moisés, é claro que existe uma ênfase na lei, mas não em detrimento da graça. Êxodo 19 começa com a graça. Tudo começa com a graça, é só pela graça. A ênfase na verdade é essa, mas a ampliação agora dessa mesma aliança da graça inclui de forma oficial os mandamentos do Senhor. Eles vão ser uma nação santa, gente. Eles estão entrando numa terra que era prometida a eles. Eles vão oficialmente agora se tornar um país.
um país precisa? De uma Constituição Federal. Qual é a Constituição Federal de Israel? É aquilo que está sendo estabelecido aqui em Êxodo agora, de Êxodo 19 a 24. O núcleo da Constituição Federal da nação de Israel. Se não ficou claro ainda, por favor, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. A partir do versículo 15. Gálatas 3, a partir do versículo 15. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E porventura a lei porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus fosse a promessa concedida aos que creem. Amém. Foi isso que os reformadores entenderam, foi isso, para isso que eles voltaram, e por isso que eles perderam suas vidas. É por Cristo, é pela fé, é pela graça, mas isso não exclui a lei, ou a lei não consegue abrogar isso, ou ser contrária a isso. Quem faz a lei contrária a isso sou eu e você, tanto no meu legalismo ou no meu antinomismo. Mas aqui, em Êxodo 19, nós vemos um equilíbrio perfeito sobre essas coisas. E a necessidade dessa obediência pactual. Não para que sejamos salvos, pois isso já aconteceu conosco. Não para que mantenhamos ou não percamos a nossa salvação, porque isso é impossível. Mas para que você entenda qual é o privilégio de um crente voar como uma águia. Não, a sua vida não está num ponto suficiente. Porque se você é salvo, e você ainda não experimentou o que é alçar um voo como uma águia, você ainda não entendeu como salvação é mais do que libertação, é te levar para uma comunhão plena com Deus. E essas são as consequências do pacto mosaico aqui especificamente, e para nós também. Quais são as consequências do pacto mosaico? A segunda parte do versículo 5 e o versículo 6. O que é voar como uma águia? Na ilustração de Yahvé aqui, é isso. Êxodo 19. Segunda parte do versículo 5. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Eu espero que você tenha compreendido.
nós não receberemos essas consequências por obediência pactual. Elas são nossas pela graça, elas são nossas pela destra de Deus, nós já somos isso. Mas por obediência pactual, nós experimentaremos isso de forma cada vez mais plena. E aí você nunca mais vai precisar de qualquer livro ou conselho de autoajuda na sua vida. Aí você vai entender o que é andar altaneiramente por essa terra. Você vai entender o que é ter confiança em Deus num momento de uma dor terrível. E o que é ser contente em todas as coisas, especialmente na hora da miséria. Porque Deus está dizendo aqui, Ele não nos engana, Ele não pode mentir. Quando vocês entenderem a condição da aliança, e me obedecerem, me ouvirem e praticarem, então vocês compreenderão, experimentarão o que é ser propriedade peculiar dentre todos os povos. E isso Deus fala, ainda salientando, porque toda a terra é minha. Toda a terra é de Deus, todos os povos pertencem a Ele, mas Ele escolheu você. O que mais você quer ouvir? O que mais nós precisamos ouvir é Deus falando, não sou eu. Não estou inventando nada aqui. Não estou querendo ser agradável a você. Eu sou meramente um profeta dizendo as palavras de Deus. Vocês são propriedade exclusiva, peculiar. Eu tenho tudo. E deposito o meu amor sobre vocês. E você automaticamente sabe que não é porque tem algo especial em você. Você sabe disso. Você não consegue entender como é que um Deus tão maravilhoso consegue me amar assim. Por que Ele aponta para mim e diz, você é o cara? Não tem nada em mim. Nada. Mas será que você já entendeu a mensagem da Bíblia que diz que Deus não nos ama porque nós somos especiais? Nós somos especiais porque Deus nos ama. Um tesouro. E quando você olha para essa expressão em outros lugares do Antigo Testamento, nós vemos isso, por exemplo, dentro dos tesouros de Davi. Era muita riqueza, mas tinham coisas específicas naquele tesouro em que ele colocava a sua atenção. É isso. Se você entrou aqui hoje então, se sentindo um zero à esquerda, saiba o quanto Deus te ama. O quanto Deus lhe tem como tesouro. Isso obviamente nos leva à segunda consequência, a segunda característica. O que nós experimentamos então nessa obediência pactual. Nós já somos isso, mas muitas vezes não experimentamos, que é sermos reino de sacerdotes. Reis e sacerdotes, sacerdotes e reis. E mais uma vez, nós olhamos para a Reforma Protestante e nós percebemos que naquele período eles resgataram uma doutrina tão fantástica, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. O acesso direto que nós temos a Deus, sem ter que passar por qualquer outra pessoa. Isso é, em primeiro lugar, o que significa ser rei e sacerdote. Mas significa também intercedermos e lidarmos com uma sociedade que não quer saber de Deus. Assim Israel deveria ser. Porque eles eram especiais dentre todos os povos da terra. Deus os mandava então agora reinar e interceder por esses povos ou nesses povos. Conquistar o mundo. E mostrar ao mundo que seus ídolos
ou deuses não passavam de ídolos, e que Yahvé então era o verdadeiro Deus, amoroso, o único, vivo e verdadeiro. Reinos, ou reino de sacerdotes. Como temos aplicado o nosso sacerdócio universal? Será que isso nos leva a entender uma coisa que a reforma nunca quis ensinar? Então, não precisamos de pastores, ou presbíteros, ou diáconos, todo mundo faz tudo no reino de Deus? Não! É um sacerdócio universal, que nos mostra que sim, nas nossas diversas funções, sem a intermediação de qualquer pessoa diante de Deus e nós devemos ser profetas, sacerdotes e reis. Cada um na sua esfera, cada um com seus dons e talentos, respeitando aquilo que Deus manifestou enquanto estrutura, na família, na igreja, na sociedade. E finalmente a terceira consequência então, desse pacto maravilhoso, é que seríamos nação santa. Nação santa. Nação não apenas que tem uma constituição que é regida pela lei perfeita de Deus, mas uma nação que experimenta aquela justiça, que experimenta aqueles benefícios, que experimenta aquela equidade. Os povos, mais uma vez, deveriam olhar para Israel e desejar aquilo. E nós não podemos nos enganar e achar que agora o Brasil está no caminho para se tornar isso aqui. Porque enquanto não for baseado no Evangelho puro e simples, pode ser desse lado ou daquele lado, nós continuaremos não manifestando o que Deus aqui requer de nós enquanto nação santa. A base é o Evangelho, a base é a graça, a base é a lei de Deus na sua palavra. E quer saber de uma coisa? Talvez nós não experimentemos essas coisas ainda, como o voo de uma águia, porque, sem dúvida alguma, nós somos isso aqui para Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus e dessas declarações que Ele faz. Nada. Mas a pergunta é se nós olhamos para Deus e vemos nisso, isso em Deus. Será que Deus é para nós uma propriedade peculiar? Será que nós descobrimos o Evangelho e como uma pérola de alto valor nós vendemos tudo mais e dedicamos tudo a isso? Será que nós entendemos Deus como rei e sacerdote que governa e destrói nossos inimigos e que continua intercedendo por nós? Será que nós vemos Deus como santo, santíssimo e por isso devemos ser santos como Ele é? Nós queremos apenas ouvir as declarações de amor de Deus. Nós queremos nos sentir bem. Nós queremos sair daqui leves. Mas a palavra de Deus é: tudo isso é para que vocês sejam mais parecidos com o meu filho. E ser parecido com o Filho de Deus num mundo caído nos leva à cruz. O pacto da graça é uma aliança em sangue, soberanamente administrada por Deus. E isso foi administrado com Adão, com Noé, com Abraão, como estamos vendo aqui com Moisés, com Davi e principalmente com a pessoa bendita do seu Filho na nova aliança, que é chamado mediador do pacto, o mediador da aliança. Para a gente terminar, por favor, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2.
1 Pedro capítulo 2. Nós já passamos por isso aqui. Nós vemos Pedro agora mostrando que não há dicotomia entre lei e graça, entre graça e lei. E ele está motivando aquele povo que sofria demais com essas palavras. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É o apóstolo Pedro fazendo essa ponte, nos mostrando que nós, hoje, somos ainda mais objetos das consequências desse pacto maravilhoso, que não fica lá em Israel, que não deve ficar em Israel, que é para nós hoje e continuará sendo até a volta do Cordeiro. E como é que Pedro chega a essa conclusão aqui? Leia comigo, a partir do versículo 6 agora, de 1 Pedro 2. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela não crer, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Qual é a sua resposta hoje, diante dessa mensagem maravilhosa da cruz mais uma vez? Se você é preciosidade de Deus, se você deve viver como um reino de sacerdotes, se você deve ser uma nação santa, saiba que o nosso fim é o mesmo que o de Cristo, que é a nossa preciosidade. E mesmo assim devemos crer nele, crescer nele, amadurecer nele, sabendo que aqueles que não creem já estão rejeitados, infelizmente. Que o pacto de Deus maravilhoso continue nos mostrando a pessoa bendita de Cristo para a nossa continuada salvação. Vamos orar. Senhor Deus, Yahvé, Deus do pacto, obrigado pelo capítulo 19 do livro do Êxodo, que é para nós uma chave de interpretação e entendimento de todo o livro e de toda a Torá, e assim também de toda a Escritura. Nos ajuda, Senhor, a experimentar essas coisas. Nós sabemos todas de cor, mas se formos honestos, não conseguimos viver isso em nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito nos faça alçar voos como de águia, sabendo que assim nossas vidas estarão mais próximas daquilo que Jesus Cristo representa de fato para nós. É no nome dele que nós oramos. Amém.